Estamos de volta com Rádio Web Filosofia do dia 26 de novembro de 2014. Volto a lembrar os ouvintes que no dia 2 de dezembro nós estaremos aqui na PUC lançando a tradução do Schopenhauer. E eu gostaria de retomar a pergunta do Flávio Liberalino, as duas perguntas, na verdade, que ele tem para fazer para o pessoal. Isso, então, a minha pergunta é para o Gabriel, para o professor também, e para o pessoal de biologia, sobre a memória, né? O que temos sobre a memória do ponto de vista biológico e do ponto de vista da filosofia. E a segunda pergunta é sobre as habilidades. Por exemplo, eu entendo que uma habilidade, como de jogar futebol, de escrever uma poesia, de compor uma música, ela é própria da pessoa. Cada indivíduo que nasce traz ao mundo uma habilidade nova. Então eu gostaria de saber se na literatura, na biologia, se tem indício de que uma habilidade possa ser transmitida para um filho. Essas são as minhas duas perguntas. Habilidade como, por exemplo, o filho do Pelé ter uma capacidade para jogar futebol e não para ser goleiro. Respondendo à pergunta, as duas no caso, a memória, a fisiologia, por exemplo, explica que existe a neuroplasticidade. Então, você adapta, você molda seu cérebro de acordo com as coisas que você faz, que está intimamente ligado com o dom que você disse, né, ou a prática, ou a atitude. Então, quanto mais você faz uma coisa, mais você aproxima, digamos assim, num termo mais, né, leigo, as conexões dos neurônios. Então, quando você vai repetindo, essas sinapses vão ser feitas como se fosse mais programado, no caso. Então, por isso que o Neymar consegue dar um chapeuzinho, dar uma caneta e fazer o gol. Então, já está tudo programado, como se fosse, só que de tanto ele praticar. Então, no caso, de novo, eu não acredito que isso vá ser passado por um filho. É claro que a genética dele vai ser 50%, então tem chance do filho do Neymar, por exemplo, ser um bom jogador. Mas, assim, vai ter, por exemplo, as características. Não sei se o tamanho da perna ou, de repente, vai contribuir para ele ser mais rápido. Não sei se o tamanho do tronco dele, no caso, a curvatura, tudo isso influencia também, né? O centro de gravidade. Tudo isso vai contribuir. Claro que tem a metade da genética que vai ser favorável, então ele vai ter uma predisposição. Agora, quanto à habilidade, tem um estudo bem bacana de um pesquisador húngaro, que ele diz que qualquer coisa que o ser humano vá fazer na vida, seja aprender um idioma, tocar um instrumento, tem que ter 10 mil horas de prática, de acordo com o cálculo dele. Então ele publicou já tudo, então esse pesquisador falou que para você fazer uma conexão de neurônio, né, que seja bem sólida, você fazer uma neuroplasticidade do teu cérebro, você tem que ter 10 mil horas de prática. É a base dele em média, né? E a questão também dos dons, né, dessa atitude do cérebro ou da prática mesmo, é bem legal assim, a questão do ouvido absoluto. Não sei se vocês já ouviram falar, que a pessoa simplesmente consegue, qualquer barulho, qualquer som, ela identifica, isso aqui é tal nota. Então teve um compositor, acho que foi Mozart, se não me engano, que um porco deu um grito, ele falou, isso é um sol, não sei o que, é um sol sustenido. Então, ele tinha, o Jimi Hendrix também tinha, parece que o Paul McCartney também tem. Chet Baker. Então é bem bacana. Chet Baker não sabia ler música e é um fenômeno. Ele, imediatamente após ouvir qualquer melodia, qualquer harmonia, ele reproduzia sem conhecer música formalmente. Então, a biologia explica nesse sentido, da neuroplasticidade. Então, já foram feitos eletroencefalogramas, então mostra lá que a região responsável pela audição é um pouco mais desenvolvida. Então tem todos esses trabalhos que são feitos também. É interessante, pegando tanto o comentário do Gabriel, quanto a questão do Flávio, o Schopenhauer, ele via, do ponto de vista intelectual, né, ele separava um intelecto intuitivo, que seria um intelecto compartilhado do ser humano com todos os animais da natureza, só que, obviamente, com graus de entendimento variados, e para ele esse entendimento já estava no cérebro, ao contrário do Kant, né, que ele tinha uma compreensão diferente, uma compreensão, vamos dizer, do ponto de vista científico um pouco mais atrasada, em função da época. E, do ponto de vista da memória,
O Schopenhauer, a metafísica dele corrobora essas teses biológicas atuais, porque para ele a memória é uma coisa que você utiliza, não é uma coisa dada de antemão. É uma coisa que vem da funcionalidade, vem da atividade. Porque se você, por exemplo, para de utilizar, se você não tem a prática, isso é tanto para as habilidades quanto para a memória, a coisa cai em desuso. E aí você não lembra mais, ou não consegue mais ter o mesmo apuro, né, na ação que você teria caso você a treinasse, digamos assim, com a frequência, quantos? 10 mil vezes? Faz 10 mil vezes a mesma coisa que dá certo. Ele escreve na arte de escrever que se você... sobre o pensamento, né, a importância de você pensar por si próprio. Ele fala que tudo que você aprendeu, se advém dos livros, você vai, digamos assim, vai atrofiando a sua capacidade de pensar por si próprio, entendeu? Sim. De fato corrobora com o que você falou. Enfim, eu queria fazer uma pergunta. É a diferença que ele citou entre a erudição, né, e Exatamente. o erudito e o filósofo. Exatamente. O filósofo é aquele que pensa por si mesmo. O erudito é aquele que acumula impressões de segunda mão. Uhum. Ele compara a uma mola, né? Ele compara uma mola. É como você lê bastante, é como se você estivesse esticando a mola. Só que daí ela perde a elasticidade, né? Uhum. Já quando você pensa por si próprio. Ele diz que isso inclusive desgasta a pessoa, né? Esse excesso, né, de uso. Excesso acaba tendo um desgaste porque isso é uma coisa orgânica. Ele fala. Nesse ponto de vista, ele é bem empírico quando ele fala que quando você aprende não pelos livros, mas pela vida, né? Ele pega uma frase, se eu não me engano, é de Ovídio, não sei. Primeiro viver, depois filosofar. Exatamente. Enfim, eu queria fazer uma pergunta sobre questões éticas relacionadas à biologia. Eu estava numa conversa no intervalo, eu ouvi de um menino de sociologia, eu não sei se é verdade, quero perguntar para você, que eles já estão modificando genes, por exemplo, de jogador da NBA. Só entra agora em determinados times quem já é modificado, entendeu? Eu queria fazer essa pergunta para você. Aí, imediatamente... eu lembrei do Gattaca. Lendas urbanas. Eu lembrei do Gattaca. Eu não sei, eu estou fazendo uma pergunta. Sim. Eu lembrei daquele filme Gattaca, não sei se vocês já assistiram. Explica um pouquinho para os ouvintes. Gattaca retrata um filme que retrata o avanço científico, só que biológico, e ele deixa bem claro ali a ideia de classes, né? A ideia de classes, de que uma pessoa que é modificada geneticamente, ela tem melhor ascensão no mercado de trabalho. Ele, por exemplo, só pode ser um astronauta quem é modificado geneticamente, quem não tem, entendeu? A verdade é que já existe engenharia genética, né? Existe engenharia de genoma hoje, existe curso disso, né? Eu já ouvi dizer, o meu professor falou que é possível, porém... eu não sabia que eles estavam fazendo. Entendeu? A questão é saber se eles já têm um grau de desenvolvimento suficiente para isso que ele falou, né? Ou se há uma expectativa futura que eles já estão, de certo modo, fantasiando que está acontecendo exatamente do jeito, né? Que já existem esses protótipos humanoides, vamos dizer assim. Respondendo à pergunta do Gabriel, realmente essa questão da bioética, por assim dizer, é complicada mesmo. O que é certo para um é errado para o outro. Então, se o cara quiser ser um transgênico, ele... beleza. Transgênico, um sódio humano. Não, beleza, eu quero, beleza. Então, altere meu DNA, então. Eu fiquei transtornado pelo seguinte, olha... Por exemplo, o homem ele tem a capacidade de ter a energia nuclear. Entendeu? Ele tem a capacidade de... enfim, ter essa tecnologia. Mas ele usa ela... para jogar bomba em determinados países, entendeu? Você vê, o homem ele tem essa capacidade, entendeu? Mas ele usa para o mal. Por exemplo, os orientais eles inventaram os fogos de artifício. Os europeus usaram essa tecnologia para criar armas, entendeu?
Não sei se deu para entender um pouquinho. Sim, deu, sim. Mas no caso, vai depender do uso que você faz. O professor Eduardo já trabalhou com a gente essa questão da tecnologia e ela não é nem boa nem má. É o que você faz. Se você tem uma arma, você pode usar para comer, de repente, matar lá uma caça, beleza, você vai se alimentar. Ou você pode sair por aí atirando em todo mundo. É a mesma tecnologia, sabe? É a mentalidade da pessoa que vai ser trabalhada. E, de novo, retomando a tua pergunta inicial, tem muita empresa que faz teste genético com fio de cabelo, por exemplo, para ver se o suposto, né, o trabalhador, o candidato, vai ter alguma predisposição genética para ter alguma doença crônica, por exemplo. Então, se tiver, ele já nem contrata. Ah, não, esse cara vai me dar dor de cabeça daqui, sei lá, 10 anos, então não vou querer. O custo social dele é elevado, né, o custo médico. Então, isso é uma questão ética também, né? Só que é difícil falar disso, né? Cada um faz o que acha que é certo. Né? Oi, então, falando de bioética, eu fiz um estágio agora com uma professora sobre isso, e ela comentou comigo esses dias de pessoal utilizando cachorros para doação de sangue. Obviamente, não todo, assim, usando parte do sangue do cachorro para ajudar outras vidas. Daí ficou essa questão, e aí, será que é legal? Porque, tipo, ajuda o outro, mas será que seu cachorro quer fazer isso? Sabe como? Então, como é que você vai decidir pelo outro? Como é que você decide pelo outro, né? E também como a gente não pode sair também, a gente teve que fazer um trabalho esses dias de coleta de invertebrados, a gente teve todo um processo de, pede pro IBAMA para liberar, então a gente não pode simplesmente sair catando insetos por aí, a gente tem que ter todo um conselho de, pode, não pode, quantos, até para que você vai fazer, entende? Então tem todo um Na verdade, esse negócio de bioética, que foi que nem o Rodrigo falou, o que é certo para uns não é certo para outros, né? Você tem que considerar várias questões e eu acho até meio exagerado em certos pontos, assim, sabe? Então, que nem, tipo, o pessoal acha errado fazer com seres humanos a engenharia genética, mas eles fazem também com animais de porte, tipo, eles selecionam o melhor DNA daquela vaca pra cruzar com tal boi, touro, pra dar um gado de corte perfeito pra ganhar mais dinheiro. Quando que isso tá errado e quando que isso tá certo? Usar a engenharia genética pra, tipo, ganhar dinheiro, mas, tipo, não querer usar com os humanos porque eles acham que a vida de um animal também é insignificante. Eu acho isso errado, tipo. O grande problema que eu vejo, e o Rodrigo lembrou bem, a gente trabalha isso, é importante que todos os estudantes universitários trabalhem essas questões. Por quê? Porque o problema ético é que você não vai poder transferir as suas decisões para os outros. Então não adianta. Ontem mesmo, na sala de aula, tinha um aluno dizendo, ele estava fazendo prova, na verdade, né, e depois ele veio comentar com ele e outros colegas a respeito do próprio assunto da prova, e dizendo que um colega dele estava ridicularizando ele porque ele fazia coleta seletiva de lixo no escritório onde ele trabalhava. Dizendo, você acha que um cara rico faz isso que você está fazendo? Ha, ha, ha. Então, assim, veja como a mentalidade das pessoas é tacanha. Transfere ao outro a responsabilidade por aquilo que ele é. Então, eu só sou aquilo que o outro diz, né, ou aquilo que os outros fazem, eu só faço aquilo que os outros fazem. Eu não faço algo porque eu, kantianamente falando, porque eu acho certo, porque eu acho que é o meu dever, ou mesmo de um ponto de vista afetivo, porque eu considero que agir dessa forma é o melhor, eu me sinto melhor fazendo isso, eu me sinto melhor fazendo a coleta seletiva. E ele fala, inclusive, que na casa dele, como vocês são jovens, vocês já nasceram para aqueles que são curitibanos, já nasceram num mundo onde se fazia coleta seletiva. Então, para ele é a coisa mais natural. No tempo do Schopenhauer, provavelmente, ele teria uma convicção, entre aspas, assim, de que isso já é herdado geneticamente, né? E só para a gente voltar para o nosso solo, assim, reunindo todas as questões que foram abordadas. Então, separar o que são essas questões éticas das questões, digamos, pseudonaturais. No tempo do Descartes, por exemplo, Descartes considerava os animais meras máquinas.
Então, eu posso usar isso como eu bem entender, porque isso aí está a serviço do homem. A natureza está toda aqui a serviço do homem, que é um preconceito que também vem, de certo modo, né, com uma mentalidade religiosa, muitas vezes, né, que não estou dizendo que as religiões são assim, mas eu digo, há uma certa mentalidade religiosa que proliferou na humanidade, assim, de que nós somos os seres especiais, né, e os outros estão aqui a nosso serviço, e sem uma compreensão mais abrangente de que toda essa natureza somos nós também. E isso é uma coisa que o Schopenhauer coloca, pela influência oriental dele. Ele tem essa compreensão mais profunda de que nós estamos no planeta organicamente conectados com todos os outros seres e metafisicamente conectados também. É um todo um. Tudo é junto. Não existe como eu viver separado. Não existe esse isolamento. Esse isolamento é uma coisa do intelecto, é uma coisa também de um certo caráter egoísta que tem no ser humano, né? Tem uma frase do próprio Schopenhauer, já que o senhor está usando, que ele fala o seguinte, que a Idade Média, ela nos mostrou o que o pensamento exacerbado pode fazer. O exagero. O exagero, exatamente. Por 1000 anos, pensou-se que a Terra era o centro do universo, enfim, tudo isso. E ele complementou dizendo o seguinte, já esse século vai demonstrar o que a técnica exagerada vai fazer sem o pensamento, entendeu? Sem a reflexão. Sem a reflexão, exatamente. Não é pelo fato de que a gente pode fazer que simplesmente a gente pode chegar e ir fazendo, entendeu? Olha, eu descobri isso, eu posso utilizar da maneira mais criativa possível. Eu acho, na minha opinião, na minha singela opinião, deve ser refletido. Por exemplo, no século XIX, as mulheres estavam cada vez mais saindo do jugo da paternalidade, né, do machismo. Pensou-se até então que a mulher ela tinha que ser subjugada pelo homem. Então, conforme você vai pensando, vai refletindo, você vai vendo que existem certos aspectos que estão deturpados. Enfim, essa é a minha opinião. Sim, o grau de desenvolvimento das mulheres em condições adequadas se mostrou surpreendentemente rápido. Exatamente. Então não é uma questão de incapacidade, é uma questão também que uma determinada condição, digamos assim, nos permite ou não um grau de desenvolvimento, né? Você vê, por exemplo, a genialidade de Aristóteles, ele estava errado em muitas coisas. Você vê a genialidade de Kant, ele também estava errado em muitas coisas. No que nós, hoje em dia, podemos estar errados, entendeu? Essa é a minha questão. Então, gente, eu queria agradecer a presença de todos. Estamos chegando ao final do nosso programa. Queria apenas saber se vocês têm ainda alguma questão que vocês gostariam de fazer, alguma dúvida ou algum comentário. Então eu passo a palavra, né, e ao final a gente se despede. Sinceramente, é a primeira vez que eu tive aula de filosofia. Eu nunca tive no ensino médio nem nada. Então, eu adorei e eu acho que realmente é muito importante o ensino para não ensinar a pensar, mas dar umas cutucadas, assim, para você tentar, pelo menos. E para mim foi muito bacana. Eu gostaria de agradecer ao professor Eduardo pelo semestre, foi muito bacana mesmo. Eu aprendi muita coisa. E pena que nem todos pensam assim, né? A maioria saía da aula, né? Respondia a chamada e ia embora. Então, eu queria chamar a atenção mesmo para que o pessoal buscasse mais filosofia, que é muito bom. É a mãe de todas as ciências, né? Então, para mim, que pretendo ser um cientista, foi realmente muito bom e bastante construtivo, assim. Foi bem bom. Agradeço, Rodrigo. Então, diga. Bem, já que eu não falei nada, vou fazer umas considerações finais. Bem, eu acho que tudo que foi debatido aqui são faces inseparáveis. Um depende do outro. Então, referente ao que o Schopenhauer ele cita nesse capítulo, eu não discordaria e nem concordaria. Porque eu diria assim, eu sou parecida com a minha mãe. Então, após a vida dela ser interrompida, eu não deixarei de herdar essas características dela, entende? Então, acho que isso vem de berço mesmo e não é geneticamente transmitida.
É isso. Então tá certo. Então agradeço a todos, agradeço aos ouvintes. Nós chegamos aí no final. Flávio, você não quer dar uma última palavra sua? Você sabia que a gente não vai mais fazer Rádio Web Filosofia esse ano? Já se tocou? Já sim, então eu só gostaria de agradecer o pessoal da biologia que responderam as perguntas, agradecer o professor também, o Gabriel, e só fazer um pequeno comentário assim, bem rápido, como a Jaqueline falou, que são faces inseparáveis, e por exemplo no CEMIC eu vi uma apresentação de medicina, eu fui lá de intrometido, porque eu faço filosofia, então eu fui lá, fui sozinho, e ele apresentou projetos de nanotecnologia que é uma coisa fascinante, né? Sim, fascinante. Que vão revolucionar, já estão revolucionando a saúde em países pobres, e são tecnologias viáveis, baratas, e que são dentro do limite da ética, e que sempre vão fazendo mudança na vida das pessoas, aliado ao processo de reflexão, que são coisas que não vão ferir nem a ética e nem a vida das pessoas em si. A própria nanotecnologia parece estar mais inclinada a ter uma conduta ética já por natureza, né? Pela própria natureza do modo como é concebido o processo, né? Por exemplo, com baterias que não são descartáveis e coisas assim, né? Que podem ajudar num processo mais ético de uso da tecnologia, né? Sim. Então, essas são minhas palavras, só agradecer mesmo e ressaltar essa questão da nanotecnologia que passou do computador para a saúde, então é uma coisa maravilhosa e melhor ainda que é atrelado à reflexão ética, que é o que se espera tanto na universidade quanto na ciência. Então, na vida, né? Sim. Na vida. Então tá certo, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito feliz e espero que no ano que vem a gente continue, né? E reforçar o convite para vocês participarem do lançamento dessa tradução do Schopenhauer no dia 2 de dezembro, junto com o professor Eduardo Brandão, da USP, grande estudioso de Schopenhauer. O que você achou disso, Gabriel? De hoje ou do dia 2? Da possibilidade de no dia 2 a gente bater papo a respeito Achei de tradução de Schopenhauer. Achei fascinante. Uhum. É o meu filósofo favorito, vou comparecer, sim. Então tá, eu vou cobrar dessa. Tá ok. Tá certo, gente. Muito obrigado, então, e até 2015. Tchau, tchau.